Prontos para virar mais uma chave hoje? Então, outro dia eu gravei um vídeo, né, falando a respeito dos sabotadores. Falei que os sabotadores são 10, que um deles, né, digamos que se fosse uma gangue, o líder dessa gangue seria o crítico interno, e os outros 9 sabotadores seria o que esse crítico ele usa como ferramentas em sua mão, né, como fantoches para poder nos sabotar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do sabotador esquivo, tá? Que é uma das ferramentas na mão do crítico. O crítico, como ele é o líder, né? Como ele é o líder dessa gangue, lá no finalzinho da semana eu falo um pouquinho mais a respeito sobre ele, tá? Então vamos lá. O esquivo, ele é aquele sabotador que ele foge de conflitos. Tem tarefas difíceis e desagradáveis para serem feitas e tem conflito rolando, pode procurar o esquivo que ele fugiu, já está longe. Então ele não fica, ele não participa dessas coisas, né? Ele evita ao máximo. Então, conflitos, tarefas difíceis, coisas desagradáveis, ele deixa de lado, porque na mente dele ele tem a intenção de que isso se resolva sozinho. Só que, claro, não vai se resolver sozinho, né? E isso daí vai acumulando, vai gerando um certo estresse, até que chega um momento em que, como uma panela de pressão muito cheia de pressão, acaba explodindo. E aí, né, ele fica muito que nesse ciclo passivo-agressivo, porque ele suporta muitas coisas, ele deixa de lado muitas coisas, né, a fim de fugir dos conflitos, né? O nome já diz, esquivo. Então chega um momento em que isso enche e aí não dá para fugir e ele precisa explodir, ele precisa esvaziar. Então ele explodiu, esvaziou, colocou para fora, então ele se contém e volta de novo, né, ao início desse ciclo passivo-agressivo. Volta de novo a suportar, volta de novo a deixar de lado. É como que uma ferida, né? Digamos que se o esquivo fosse uma ferida, é aquela ferida em que a gente coloca um algodão e tem, né, a impressão de que ela vai sarar sozinha. Só que não, precisa de cuidados médicos, precisa ir no médico, precisa limpar essa ferida, precisa colocar remédio, precisa fazer curativo, precisa tomar remédio muitas vezes, né? E aí, em não fazer isso, em fugir desse conflito, em fugir dessa situação desagradável, coloca ali apenas um paninho, cobre, né? Pensa que vai se resolver sozinho e não, e acaba muitas vezes infeccionando. E o que era uma coisa que era para ser simples acaba se tornando uma coisa grandiosa, porque não foi tratado ali desde o início, né? Foi deixado de lado, foi esquivado, foi deixado, né? Na intenção de que se resolvesse sozinho e não se resolve. Então é assim que o esquivo muitas vezes ele age na nossa vida. Então, se você é aquela pessoa que procrastina no sentido de que deixa de lado as coisas que você sabe que precisam fazer, que você foge de conflitos, tem conflitos ali, tem coisas para serem resolvidas, tem coisas para serem faladas, para serem colocadas para fora e não é colocado dessa forma, então normalmente, né, desse jeito, é o sabotador esquivo que está ali agindo. Então, conta para mim aqui se você tem esse sabotador, né? Conta para mim assim as situações que são mais frequentes que eles agem em sua vida, né? Fala para mim. Ao longo da semana eu vou colocando aí mais vídeos a respeito dos outros sabotadores e como eles agem, tá? São diferentes uns dos outros. Lembrando que desses 10 sabotadores, todos nós temos um pouquinho de cada, só que alguns eles vão agir em maior grau, outros nem tanto, mas todos nós temos um pouquinho de cada um, tá bom? Então eu espero que tenha virado uma chavinha aí para você. Conta aqui para mim como é que você age, conta para mim como é que esse sabotador ele age em sua vida, como é que você se esquiva das situações, como é que você foge dos conflitos, quais são os que são mais frequentes aí. Conta para mim que eu vou gostar de saber.